A gente vai falar da notícia que pegou os fãs da apresentadora Ana Maria Braga de surpresa. Ela anunciou esta semana uma nova batalha contra o câncer de pulmão. Que doença é essa? Foram só 4 anos entre a última batalha contra um câncer de pulmão em estágio inicial e a luta atual contra a mesma doença, só que em estágio mais avançado. A apresentadora Ana Maria Braga decidiu compartilhar no início desta semana os detalhes do tratamento por que está passando. Antes de encerrar o programa que apresenta, ela fez um desabafo. Disse que teve 2 pequenos cânceres de pulmão no passado e que foi diagnosticada no começo do ano com outro tipo, chamado adenocarcinoma, mais agressivo que os anteriores. E o adenocarcinoma é o subtipo mais comum de câncer de pulmão hoje em dia. Mas dentre os vários tipos de câncer de pulmão, nós podemos dizer que talvez o tipo mais agressivo é um tumor chamado câncer de pequenas células, e depois disso vem os cânceres não pequenas células, do qual o adenocarcinoma faz parte. No passado, os tratamentos da apresentadora foram baseados em cirurgia e radioterapia, mas dessa vez vai ser diferente. Mas a partir do momento que... Este médico oncologista explica que nas fases mais avançadas da doença, o tratamento mais eficaz é outro. Você tem a oferecer, baseado em análises moleculares daquele tumor, medicações específicas para aquelas alterações genéticas, muito mais específicas, eficazes, com menos efeitos colaterais. Isso está disponível no SUS já? Em algumas instituições do SUS, sim. No novo tratamento de Ana Maria Braga, vai ter quimioterapia e imunoterapia. A imunoterapia é uma medicação que nós fazemos pela veia, mas o efeito dela é um pouco diferente. O que ela faz é estimular o sistema imunológico, o sistema de defesa da pessoa, a combater o tumor. Os efeitos colaterais, segundo o médico, são menos intensos do que na quimioterapia, mas também podem ocorrer. Como a imunoterapia aumenta o sistema imunológico contra o tumor, ela também pode fazer com que o sistema imunológico fique ativo contra órgãos normais. E aí podem ocorrer inflamações em qualquer parte do organismo. O anúncio da apresentadora só foi feito depois da primeira sessão do tratamento. Ana Maria disse que temia não conseguir apresentar o programa por causa dos remédios. O desabafo da apresentadora surpreendeu fãs e amigos e colocou Ana Maria Braga em uma nova luta contra o tempo. A relação entre a Elaine e o relógio nunca mais foi a mesma depois que ela descobriu o câncer de pulmão. O relógio começa a correr de forma absurda. O diagnóstico demorou. Foram 7 meses entre os primeiros sintomas e o início do tratamento. Eu achava que estava com uma úlcera porque eu não podia imaginar que do pulmão viria sangue, né, através de uma tosse. E chegando lá, a médica solicitou um raio-x. E desse raio-x já veio a mancha no pulmão esquerdo. A médica então pediu uma tomografia. A mancha media 4,5 centímetros. Na sequência veio a biópsia. O laudo foi animador. É benigno e não era câncer. Aí, na realidade, você até fica aliviada, né? Diagnóstico: fibrose pulmonar. Durante 40 dias, Elaine tomou corticoides e não melhorava. Muito pelo contrário. A tosse, ela era frequente, eu comecei a ter chiadeira, comecei a sentir falta de ar. O câncer só foi descoberto na segunda tomografia, 2 meses depois da primeira. O tumor tinha aumentado de 4,5 para 7 centímetros. Ele deslocou uma série de órgãos dentro e ele empurrou nervo e eu sentia dores assim horríveis, principalmente no ombro esquerdo, no braço, eu não conseguia movimentar. O que a Elaine viveu é um retrato da realidade brasileira. O país enfrenta uma dificuldade enorme em diagnosticar o câncer de pulmão, descobrir que a pessoa tem a doença, tanto no SUS quanto na rede privada de saúde. Para se ter uma ideia, 86% dos casos só são confirmados quando o câncer de pulmão está em estágios avançados. Aí é correr contra o tempo se quiser falar de cura.
Os estágios 3 e 4 da doença são os mais graves. Nestas fases, a chance do paciente morrer em 5 anos vai de 60% a 100%. O que a gente vê quando a gente acompanha a trajetória desses pacientes é uma série de dificuldades que eles têm justamente nessa fase anterior ao diagnóstico. E não conseguem passar pelo especialista. Muitas vezes eles estão esperando para conseguir fazer uma tomografia ou eles estão esperando para conseguir chegar no pneumologista. Existe uma lei no Brasil, em vigor desde 2013, que estabelece o prazo máximo de 60 dias para o início do tratamento do câncer no SUS a partir da confirmação da doença. Mas a maioria dos estados descumpre. O câncer mais comum no Brasil é o de mama, mas o que mais mata é o de pulmão. Em 2018, mais de 30 mil pessoas morreram por causa da doença. O diagnóstico do câncer de pulmão não é muito fácil porque na maioria dos pacientes, que são normalmente fumantes, já existem sintomas respiratórios que podem ofuscar a percepção da doença. Então, fique de olho nos sintomas. Tosse persistente, tosse com sangue, falta de ar, dor no peito, rouquidão, perda de peso e de apetite e cansaço. O maior risco é para quem fuma ou convive com fumantes. Cigarro convencional, cigarro eletrônico, cachimbo, charuto, narguilé, todos são perigosos. Outro agravante é a poluição. Seja a poluição atmosférica pelas indústrias e veículos automotores, seja a poluição intradomiciliar daquelas pessoas que usam a queima de lenha, carvão ou outras fontes de energia em casa para cocção de alimentos ou aquecimento do ambiente. Salvador nunca imaginou que pudesse ter a doença. Ele confundiu os primeiros sintomas do câncer de pulmão com um mau jeito nas costas. E eu comecei a procurar fisioterapeuta, eu procurei médico ortopedista, massagista e nada da dor sumir. Fiz a biópsia e a casa caiu. Entre o começo da dor e a descoberta do câncer de pulmão, foram 6 meses. O médico alertou. A situação já era muito grave. Ele falou que eu tinha de 10% a 15% de chance de sobrevivência. Era um câncer grave que não podia operar, só através de químio e radioterapia para curar. Mas Salvador se manteve firme. Encarou 30 sessões de radioterapia e mais 30 de quimioterapia. Foram 2 anos de luta até se livrar do tumor. Eu não sofria pela doença. Eu a encarei, eu levava até no bom humor, eu levava as coisas de uma maneira como se eu não tivesse a doença. Eu não valorizei a doença. Ela veio para pegar e se lascou. Depois do tratamento, Salvador ganhou vida nova e fôlego para virar maratonista. Eu já fiz mais de 50 corridas de rua e consegui completar 3 São Silvestres. Elaine conseguiu reduzir o tamanho do tumor e continua na luta para ter a saúde de volta. Eu falo para quem está passando por essa mesma situação que eu, não desiste, porque o câncer não é o fim. Ele é apenas o começo de uma vontade tremenda de viver. Essa vontade de viver é também o que move a apresentadora Ana Maria Braga. Ela já venceu um câncer de pele em 1991, se curou de um câncer no reto em 2001, ganhou as primeiras batalhas contra o câncer de pulmão em 2015 e agora demonstra otimismo e força para essa nova luta. Em uma rede social, Ana Maria escreveu: "Nossa mente comanda o nosso corpo. Eu agradeço a todos pelas inúmeras demonstrações de carinho. Não se preocupem, vai ficar tudo bem." Em outra, a apresentadora publicou: "Eu sei que essa luta é minha, mas é bom contar com esse apoio." Não tem ninguém que não torça por ela. Se você quiser saber mais informações sobre o câncer de pulmão, entra lá no r7.com/canal Domingo Espetacular. A gente preparou um conteúdo super detalhado que pode te ajudar a entender melhor a batalha do Brasil contra essa doença. Aproveita e se inscreve no nosso canal.